E aí, gente, como é que vocês estão? Meu nome é André, esse é meu primeiro vídeo aqui nesse canal. Eu tenho esse canal já faz um tempo, mas nunca publiquei nada nele. E eu quero conversar com vocês sobre o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Não preparei nenhuma pauta aqui para o vídeo, eu vou deixar o Espírito Santo ir fluindo e as ideias surgindo e eu vou conversando com vocês, assim como eu converso com qualquer pessoa acerca do assunto, acerca do Evangelho de Jesus. E eu gostaria de começar o vídeo falando que o Evangelho é uma boa notícia. É isso que significa Evangelho, é uma boa nova. Mas para uma boa notícia, ela ser verdadeiramente boa, precisa haver primeiro uma péssima notícia, né? Quanto pior a notícia, né? Quando vem a boa notícia, ela é mais gloriosa ainda, né? E eu acho que o Evangelho é muito sobre isso, sobre uma péssima notícia, e o Evangelho vem como uma notícia gloriosa. É uma luz no meio das trevas mesmo, porque essa mensagem é sobre o plano de Deus para a salvação do homem. E esse plano de Deus para a salvação do homem, ele surge no meio das trevas como uma luz, porque o Evangelho é sobre a pessoa de Jesus e nele está a luz e as trevas não prevaleceram sobre ele. Então, como o Evangelho é uma mensagem sobre Jesus, sobre como Deus redime o homem, então o Evangelho ele acaba sendo uma luz muito forte no meio das trevas, cara. E que trevas são essas? Que péssima notícia é essa? É a péssima notícia de que um homem é totalmente depravado, ele é totalmente mau e totalmente pecador. A péssima notícia, aquilo que faz haver trevas mesmo, é essa péssima notícia aqui que eu vou ler, que está em Romanos capítulo 3, que diz: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Cara, isso aqui é a pior notícia possível, cara. Não tem ninguém que busque a Deus, cara. Para tornar isso mais ainda terrível, né, cara? Existe esse texto aqui que está em Efésios capítulo 2. Ele vai dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. Cara, tipo assim, isso aqui é terrível, cara. Isso aqui é terrível. Tá todo mundo morto. Todo mundo tá morto. Tá todo mundo morto, todos mortos nos seus próprios pecados. Ou seja, cara, um morto, ele não consegue, cara, um morto ele tá ali, ó, estático. Então, quando diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões, cara, você imagina, o cara ele não tem nenhuma reação, entendeu? Todos os nossos pensamentos e ações, elas são contrários a Deus. Cara, é tipo assim, o seu coração ele é tão horrível, cara, entendeu? Você é tão mal, que é impossível você buscar Deus por si só. É impossível você reagir de forma positiva à mensagem do Evangelho, a Deus, a obediência à lei de Deus. Deus é justo, entendeu? Cara, pensa só, Deus ele é santo, ele não é que Deus é amoroso, mas Deus é o próprio amor. Ele é a própria santidade, ele é a própria perfeição. Deus é lindo, ele é a expressão da pureza e do amor perfeito na sua essência. E você é o oposto, você é pecado. Você é um pecador, você está morto em seus próprios pecados. Não há nada em você que queira Deus. Então, todo o seu esforço próprio de querer amar a Deus, ele acaba sendo loucura, porque você está totalmente
porque você não tem nenhuma inclinação a Deus. As suas inclinações são todas opostas. É isso que significa ser morto para Deus, assim, é morto em pecado. E aí o Evangelho vem como uma luz, como uma mensagem gloriosa. Essa é a boa notícia do Evangelho, que vem sobre a humanidade perdida, sobre essas trevas que englobam toda a terra e toda a humanidade. É a notícia de que Deus nos ama profundamente. É a notícia de que Deus nos ama tão profundamente. Ele nos ama com tanta força e que ele deu o seu Filho unigênito, entendeu? Aí entra João 3,16, assim, ó, como se estivesse acendendo uma luz numa sala escura. É uma mensagem de que Deus nos ama profundamente, de forma que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a boa notícia. A boa notícia é o crer, entendeu? A boa notícia é crer, né? Não há nada mais prazeroso do que, por exemplo, essa notícia aqui, né, que está em Romanos capítulo 3 ainda, no mesmo capítulo onde está falando dessa terrível notícia, o apóstolo Paulo ele fala exatamente isso aqui. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Cara, então, tipo assim, tá todo mundo perdido, morto nos seus próprios pecados. Impossível de nós sermos justos diante de Deus, porque tudo em nós é pura injustiça. Mas aí, Cristo, ele vive uma vida justa, ele cumpre a lei de Deus, da qual é impossível que nós cumpramos, e ele, como sendo filho de Deus, ele se despiu de sua glória, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele encarnou em um homem judeu, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Mas esse crer, ele não provém de nós, mas é uma ação de Deus que vai em direção ao pecador, que se chama graça. A graça alcança o pecador e coloca ele num lugar de justiça diante de Deus por meio da fé que provém dessa graça que nos alcançou. Então eu estava totalmente perdido nos meus pecados, e aí a graça de Deus, ela vem e me alcança. A graça, essa ação de Deus, vem e me alcança, né? Por meio da pregação do Evangelho. Então, eu ouço a pregação do Evangelho, que é essa boa nova, né? Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou o pecador de tal maneira, ele amou o povo dele de tal maneira, que ele entregou o seu Filho unigênito na cruz para morrer, né? Jesus é o próprio Deus, ele se despiu de sua glória, ele encarnou, Deus encarnou aqui em forma humana, e aí todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Por quê? Porque pelo crer em Jesus, por meio da fé, que não vem de mim, mas vem da graça que me alcançou, eu me torno justo diante de Deus. Não por meio do que eu estou fazendo, porque se for ver o que eu estou fazendo, eu estou fazendo tudo errado. Mas aí, pela fé, eu sou totalmente justificado diante de Deus. O que significa justificado? É a justiça de Cristo, que é Deus sendo imputada a mim por meio da fé. A fé em Jesus e na sua obra, essa fé me torna totalmente justo, de forma que o próprio Deus me vê e enxerga a justiça de Cristo em mim, que sou totalmente horrível e pecador e morto em meus pecados. Aí eu saio da condição de morto e passo para a condição de vivo em Cristo Jesus. E não só justificado, mas também adotado como filho de Deus por meio da fé na obra perfeita de Jesus. Essa obra onde Cristo foi totalmente obediente a Deus,
Cristo nunca pecou, ele sendo o próprio Deus, né? 100% Deus e 100% homem, ele cumpre todas as leis que eu não posso cumprir pela minha imperfeição, pela minha imundície. E aí, então, essa fé que vem em mim por meio da ação soberana de Deus. Então Deus me escolheu antes da fundação do mundo, ele elegeu um povo para ele, para que no determinado momento esse povo ouvisse da pregação do evangelho, e aí então a luz de Deus ela vem sobre o coração negro do homem. O homem ele passa a ter fé. A fé não vem de nós, mas é um dom de Deus, né? Para que ninguém se glorie diante de Deus, e Deus deixa isso claro, para que ninguém se glorie diante de Deus, ou seja, não há motivo para você se gloriar. Você é um morto em pecado, você não pode se gloriar em nada que você faz, porque tudo que você faz para Deus, a fé que você teve no Evangelho, ela veio de Deus. Deus é o objeto, tipo assim, ele é o principal da história, entendeu? Deus é o principal dessa história, ele é o protagonista. O Evangelho é uma notícia maravilhosa porque ele tirou você do protagonismo. Nós não podemos querer nenhum protagonismo na nossa história de fé com Jesus, porque se eu me colocar como protagonista, eu tô destruindo a mensagem do Evangelho, e eu não vou permanecer na minha fé, porque o Evangelho não é sobre mim, mas é sobre Cristo. Não tem nada de mim no Evangelho, mas é tudo sobre a obra perfeita de Deus. Deus é um super-herói, ele é o Salvador, vindo em direção a um povo perdido e incapaz e salvando o seu povo. Ele é Salvador, esse caráter de Deus de Salvador, de ir até o pecador, de ir até o imundo, o imperfeito, o sujo, morto em pecado, porque ele ama. Por que ele ama? Sei lá. Eu só sei que ele me ama muito, e que ele ama muito você, e que ele nos ama muito, 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 e não há explicação alguma, não tem explicação alguma para esse amor, não há explicação alguma para essa eleição gloriosa. Ele simplesmente quis eleger e ir e salvar e manifestar a sua justiça sobre Cristo na cruz. Em vez dele me punir, ele puniu Jesus. Cristo foi moído na cruz. Deus despeja sua ira sobre Cristo. Cristo morre na cruz, ele ressuscita dos mortos, e aí eu tenho fé nessa obra perfeita em Jesus, e eu sou totalmente justificado por meio da fé, que não vem de mim, mas sim de Deus, que me alcançou, porque ele quis. E aí agora eu prego o Evangelho para que mais pessoas sejam salvas. Então o reino de Deus se manifesta assim. O reino de Deus se manifesta por meio da pregação do Evangelho, e agora o reino de Deus ele é instaurado dessa forma. Então eu, aceitando Cristo como meu Senhor, eu sou comprado, sou adotado por Deus, e agora eu sou um filho redimido, vivendo uma vida em santidade até o fim. Deus me mantém santo até o fim, não por meio do meu esforço, e nem por meio da minha fidelidade a Deus, mas sim pela fidelidade de Cristo em me manter fiel até o fim. Cristo está intercedendo por mim, ele vive para interceder pelo seu povo, como está escrito em Hebreus, e aí eu permaneço fiel nele até o fim, porque ele é fiel, porque ele me comprou, porque ele me amou, ele me elegeu, e Cristo promete que ele não deixará nenhuma ovelha se perder, porque ele é o bom pastor, né? Então eu sou só uma ovelha que faz parte de um rebanho redimido, né? Cristo ele vai até a ovelha, ele mesmo se coloca como esse pastor que vai até a ovelha perdida, ele resgata essa ovelha perdida e ele leva para o rebanho dele, né? Então é tudo sobre ele, é tudo sobre ele é o protagonista, e um dia ele vai redimir toda a raça humana, ele vai redimir toda a criação. A criação ela está em pecado, né? Estamos todos mortos em seus pecados, né? Até que nós tenhamos fé em Cristo Jesus, e aí a fé em Cristo Jesus vai me tornar redimido,
E nesse meio tempo, até a volta de Jesus, nós estamos nessa era, né? Então o pecado reina, os principados e potestades governam, né? Satanás aí tá cegando as pessoas, né? O pecado ainda cobre a face da terra. Nós vemos o amor se esfriando. E nesse meio tempo, todo aquele que tem fé em Cristo é salvo, e é assim que está sendo redimido o povo eleito de Deus. Mas um dia, Cristo virá das alturas, o próprio Deus virá das alturas na pessoa de Jesus. Jesus reinará sobre toda a terra e toda a raça humana será redimida, e os seus santos ressuscitarão e governarão com Cristo, enquanto aqueles que não creem em Cristo serão totalmente destruídos. E agora nós precisamos pregar o Evangelho agora e espalhar a mensagem do Evangelho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a mensagem de que Deus nos ama com um amor tão violento que ele morreu na cruz. É um amor tão violento, é um amor tão misericordioso, que fez que ele descesse das alturas e encarnasse. Cristo encarnou e morreu, sofreu e morreu. E aí agora nós temos um Salvador que é nosso sumo sacerdote, ou seja, ele está ali se compadecendo de nós, intercedendo por nós, nos ajudando, já que ele mesmo compreende as nossas fraquezas, porque ele era um homem, ele é um homem. Nosso Deus tem carne e osso. Cristo está assentado num trono físico, ele é um homem de 33 anos, judeu, está sentado no trono, e ele se compadece de nós, ele nos ajuda, e por meio do Espírito Santo nós perseveramos. A graça está sobre nós e nós vamos perseverar até o fim. Os verdadeiros eleitos, aqueles que creram mesmo no nome de Jesus, aqueles que têm a fé salvífica, né? Que é essa fé que faz com que nós nos movamos, né? É uma fé que nos dá uma ação, ou seja, nós nascemos de novo por meio da fé. Quando eu tenho fé, quando a graça me alcança, eu creio em Cristo, o Espírito Santo entra em mim e agora eu começo a produzir obras santas e justas diante de Deus. Não por meu esforço, mas por meio do Espírito, porque eu nasci de novo da água e do Espírito. Por meio da fé, e pela fé eu vou perseverar até o fim e ressuscitarei com Cristo no último dia. Esse é um pouquinho do Evangelho, deu 18 minutos, e eu creio que essa mensagem ela é muito importante. Ela é a mensagem mais importante, ela é a mensagem mais linda de todas. E eu estou compartilhando isso aqui com vocês. Esse é o primeiro vídeo, e vou fazer mais vídeos, e é isso. É isso. Aí agora acho que o próximo vídeo eu faço um negócio de pergunta e resposta, vou respondendo, a gente vai conversando e fazendo a parada toda aí. Então Deus abençoe vocês, ó. Um beijo pra vocês.